Quero falar uma coisa a vocês da minha vida. Bem, eu falei a todos sobre o que era a minha manifestação como bebê, mas da minha adolescência, da minha infância, eu não desenvolvi nenhum poder. Não desenvolvi nenhum poder. Mas quando não desenvolvi nenhum poder, pensava então que era normal, que aquilo só foi uma coisa que eu pensava que era de japonês, de chinês. Porque eu assisti um filme na Rede TV que parecia que um bebê estava sendo posto à prova, a se ele boiasse, não afundasse, também poderia ser ajudado. Então eu pensei que era desse modo realmente, que eu só ia boiar, estar boiando daquele mesmo modo. Foi exatamente que eu pensei ser aquilo, de um chinês japonês. Mas outra coisa eu não sabia o que era realmente. Porque eu assistia uma coisa japonesa, que estava nos aí japonês, chinês, assistia muito mangá, muito anime. Aí comecei a acreditar que era assim. Mas também tem outro problema. Em adolescência e juventude, parece que eu era um pouco leviano. Eu era leviano, também uma coisa que além de leviana é uma coisa furtiva, leviana. Eu podia pensar realmente que alguém estava namorando, ou que o outro podia namorar, mas eu nunca entendia realmente o que eu era em relação à garota. Porque a garota estava na maior putaria, estava no maior prostituição. Um lugar eu até falava realmente que ela era muito prostituta. Era desse modo realmente que eu agia. E se ela fosse fraca ou forte, se ela fosse fraca ainda ia levar chumbo na buceta. Porque era isso que eu falava, que aquele dia ia ser um puteiro. Mas era essa a minha mentalidade na minha infância, na minha adolescência. Mas o problema foi quando eu senti uma força policial amarrando meus pais e eu fui para debaixo da cama. E meus pais, eu tentei fazer assim para meu pai olhar para o outro lado para me escapar. Mas me falaram depois que foi um garoto chamado Leonardo que mostrou onde eu morava, que para uma mulher chamada Xuxa, que ela me via, a humanidade me via, mas que ela me fez chupar sangue para com 30, 31 anos ganhar um dinheiro e depois se encontrar com ela. Com 36, 37 anos se encontrar com ela, ou com 38, não sei direito que idade é. Que ela sempre mandava vir assim na televisão para mim vir, mas ela estava planejando somente na velhice, numa juventude maior, eu ter esse contato com ela. E o pacto era para mim ganhar algum dinheiro. 50 milhões, parece que 50 milhões. Mas era isso que era. Eu seria um tipo de uma coisa que formulasse um programa para ela, se o programa renovasse o contrato, só formulasse o programa para ela. Ela me pagava o dinheiro sobre isso. Era isso o pacto. Mas ela amarrou meus pais e parece que me atingiu, fez assim na minha nuca, mas só aí que me contaram, uma coisa desse tipo me contaram. A humanidade estava me olhando, pensando realmente que eu tinha uma radiação, uma coisa infectada com uma radiação. Foi isso que aconteceu. Eu chupei sangue realmente, parece que eu caí e acordei da minha cama, meus pais acordaram na sua cama. Pensaram que era uma invasão militar desde aquele mesmo momento. Mas não era. Era um sequestro da Xuxa fazendo bruxaria realmente. Depois ela me cedeu, depois de ter deixado no Delócio, dizendo que essa luz é uma coisa mentira.
o nome que me falaram que eu era Lúcifer. Aí eu disse que essa luz podia prejudicar alguma coisa nebulosa, podia prejudicar alguma coisa que se diz meio satânica. Mas fiz desse modo. Tem outra questão realmente. O meu poder que desenvolvi foi quando eu fiquei com problema mental. Eu fiquei assistindo muita televisão e acabei ficando com problema mental. Mas na adolescência isso aconteceu, eu entendi uma mensagem depois de ouvir da reabilitação. A mensagem é a seguinte, é uma canção dizendo assim: dá poder de filho, tá na hora de andar sobre as águas, me dá poder de filho, já está na hora de fazer a multiplicação, dá poder de filho, pois eu necessito da tua cura. Eu, quando vi essa música, vi um versículo dizendo assim: batismo no Espírito Santo. Quando eu vi da valentia dos apóstolos, que receberam o poder também, eu comecei a dizer que um apóstolo deve ser meio humano, meio judia. Esse batismo deve ser um tipo de... Eu tentei uma coisa meio satânica, de me esgoelar, de sangrar, até receber esse batismo. Eu consegui somente receber esse batismo, porque esse que me viu fazendo isso, parece que me deu uma coisa muito maior. Sendo que entendi alguma coisa desse tipo, que era para me dar realmente. Para mim, era o próprio Jesus, uma coisa desse tipo, realmente, o anjo do Senhor. Mas eu recebi realmente. A língua que eu recebi é Labassu. Quando eu recebi a língua Labassu, eu tinha um poder para, depois recebi, eu comecei a olhar assim, na minha clínica psiquiátrica, quando eu tentei olhar alguma coisa assim, parece que eu estava meio desnorteado, como se tivesse olho atrás, ou olhando assim, que tinha um problema mental realmente. Eu identifiquei que tinha um problema mental, então eu peguei uma água e disse assim: Labassu, faz essa água ser água da vida, e de vida até o fim. Aí eu bebi água. Quando eu bebi a água, eu botei o olho do meu espírito esteja nessa água. Aí a água ficou incolor, aí eu bebi. Aí eu usava a língua Labassu, dizendo que ia ficar famoso, que eu era um tipo de Davi. Dizendo para todo mundo estar me olhando, que todo mundo está me olhando, que eu seria um tipo de Davi. Aí eu, com a língua Labassu, mexendo na língua Labassu, dizia assim: que o Rubinho Barrichello vença, que a seleção brasileira vença, que o Flamengo vença. Aí eles de repente venciam. Eu, com uma façanha ou outra, era me dado um tipo de inteligência no mesmo momento. A inteligência se renovava. Se ficasse presa, parada, eu perdia realmente. Quando era assim, a língua me fazia vencer. A Copa eu ganhei todos os meus títulos com a língua Labassu. E quando eu ganhei os títulos com a língua Labassu, desse modo que era. Eu usava um poder de línguas para vencer. Quem sabia disso é o Rio de Janeiro e o meu estado, minha cidade. Ou somente o Rio de Janeiro realmente. A língua, eles falaram que era uma coisa soberana, que tirava o livre-arbítrio. Mas eu não entendi o que a língua realmente podia fazer ou não. Eu pensava que era um poder. Mas eles diziam que a soberania que tirava o livre-arbítrio realmente. A seleção brasileira falava que era assim. De repente, eles admitiram. A minha seleção brasileira me deram uma indenização para me manter, mas admitiram eu na seleção brasileira dizendo que era uma jogatina. Eles iam tentar ganhar sempre alguma coisa, pela televisão, pela rádio, tentando uma jogatina, porque parecia que dava para vencer realmente. Eu ganhei a Sul-Americana e a Confederação ganhei outra coisa também. Aí eles pensaram realmente que era uma jogatina, que sempre, se eu não me cuidasse, eles tentariam fazer essa jogatina na seleção brasileira comigo. E se eu vencesse, seria eu como atleta me dopando, me drogando. É desse modo que é. Dentro disso, o poder, como eu falei, de Thanos, todo o poder que eu manifestei, todo o poder como de Thanos, eu falei que eu tinha também. Depois eu admiti que era uma divindade, que aquilo devia ser uma encarnação,
Isso era encarnação e sanção. Por causa disso, me glorifiquei com o poder. E dei poder a mulheres, que eu chamei mulheres da sucessão, porque um espírito, você não apareceu a elas em forma invisível, sem elas saberem, fez uma sucessão a elas, uma coisa como o filme Churato e Gai e Churato. E assim, por isso se chama sucessão, porque esse espírito foi até elas para dar poder a elas. E eu admiti um poder no estômago como de Thanos, que é o Gama Goma, devorador Gama Goma, que eu dei à humanidade. Dei à humanidade depois de algum tempo, pensando que ninguém sabia do meu poder, se ninguém sabia do que eu era, com a língua labaçu, com coisa desse tipo, ou dos meus novos poderes que eu admiti. Eu também fiz sinais maravilhas. Nesse meio tempo sempre faço sinal e uma aparição de Deus para toda a humanidade. E quando eu fiz esse poder, eu realmente me glorifiquei desse modo. E os meus novos poderes apareceram então. Então sempre faço sinal maravilha. Mas eu faço sinal maravilha realmente mais por causa de um filme chamado Espetacular Homem-Aranha, que eu falava que o segundo filme falava que ele fazia uma coisa envolto à cidade, então eu fazia isso mundialmente. Mas foi esse bom poder que manifestei, e manifestei o poder na adolescência, que era no Alabaçu, e a seleção brasileira. Fiz o Bimbaqueiro em terceiro lugar, e disse realmente na língua que seria terceiro lugar. Esse era o que eu tive de poder soberano, mas eu admiti novos poderes. E esses novos poderes é dizer realmente que tem uma coisa espírita em mim. Aí eu já dizia onipotência, já sei todo poder. Aí eu andei que tem alguns outros poderes também. Mas esse que aconteceu na minha trajetória. Aí eu fiz esses milagres, sinais, devido a isso. E sempre faço uma aparição, um sinal para toda a humanidade. Sem palavra para vocês.